Opa, como vocês estão, pessoal? Trazendo mais um vídeo hoje. Agora a gente vai conversar um pouco sobre o Banco do Brasil, o que está acontecendo, que ele está subindo um monte nos últimos meses, últimas semanas, ele já subiu 20%, certo? Então muita gente acompanhou a queda dele, chegou a sair de R$ 30, bateu lá no fundo a 18, só que depois de ter batido 18 ele recuperou para R$ 22, subindo aí 30% em questão de um mês, 2 meses, certo? Então o que está acontecendo com o Banco do Brasil? É isso que a gente vai entender nesse vídeo aqui. Eu vou explicar para vocês quais são as novas medidas que estão acontecendo, principalmente por influência governamental, e a gente vai entender se isso é bom, se isso é ruim, se isso é uma medida que vai perdurar no longo prazo ou se é algo apenas um voo de galinha, né? Então vai subir agora e logo vai cair. Então é isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Sem mais delongas, se gostar do vídeo, curte, se inscreve no canal para fortalecer e bora pro vídeo para não perder tempo. Bom, aqui na tela a gente já está com o gráfico do Banco do Brasil, a gente consegue ver que a gente está com a cotação aí a R$ 22, um preço patrimonial de 0,7, ou seja, o banco realmente está muito descontado, mas eu deixei esse gráfico aqui só para apontar uma coisa muito importante. Quando a gente analisa aqui o reinvestimento dos dividendos e a valorização da cotação nos últimos 5 anos, o Banco do Brasil ainda está positivo, certo? Então a gente tem uma queda aqui acentuada, que é bem grande, realmente é bem expressiva. A gente teve esse retorno aqui que quando a gente pensa em porcentagem parece muito, mas se você olha no gráfico geral é uma coisa muito pequena, a gente conseguiria facilmente ver essa suba aqui e depois já uma queda. E quando a gente analisa aqui no gráfico de um mês, a gente consegue ver que é como se o banco estivesse voando, mas na verdade foi uma recuperação pequena de uma queda muito grande. Mas ele subiu aqui seus 15% no último um mês e também 30% desde agosto, onde ele bateu aqui esse fundo, certo, pessoal? Então ele saiu dos R$ 18 e recuperou ali para casa de R$ 22, R$ 23, certo? A gente vai ver como é que vai ser na próxima semana, mas ele tende a continuar subindo, ele vem numa tendência forte de suba nos últimas semanas, certo? Então, muita gente acreditou que esse R$ 18 ia ser. E ainda estava longe do fundo, né? Era muito comum você acompanhar o pessoal comentando sobre: só vou comprar quando chegar nos R$ 15. Em 18 não compro, em 18 está caro, o banco vai falir, não sei o quê. Acabou que quem esperou para comprar os R$ 15 acabou não tendo essa oportunidade ainda. Segue aguardando desde julho, né? Óbvio que o banco pode vir a cair a R$ 15. Até acredito que os resultados do terceiro trimestre vão impactar bastante, vai ser uma pedrada bem intensa nos resultados, porém o mercado é aquela coisa, não é previsível. Se fosse fácil de prever assim, todo mundo ganhava dinheiro e acaba acontecendo muito de cair no boato e subir no fato, que foi o que aconteceu com o Banco do Brasil. Estava sendo suposto diversos resultados, acabou precificando essa queda e quando de fato os resultados vieram e foi ruim como previsto, acabou que ele não teve mais queda, ele acabou se recuperando a partir daí, certo, pessoal? Aqui a gente vai entender qual que é o grande vilão do Banco do Brasil hoje, o que tem acontecido com ele para trazer esse resultado. Nesse gráfico aqui eu tirei da Genial Investimentos. Isso aqui é a inadimplência em 90 dias. Isso é um marcador muito interessante que é utilizado para avaliar a saúde financeira dos financiamentos de um banco. Então a gente pega 90 dias, quantos por cento da carteira de crédito está inadimplente dentro de 90 dias. A gente vê que a gente está num pico, certo? Desde 2019 a gente não atingiu um valor tão alto como a gente vai atingindo e ainda sem sinais de que essa curva vai acabar caindo, certo, pessoal? Então, tipo, realmente, quando você analisa esse gráfico aqui, o cenário não é nem um pouco bonito, né? A gente vê aqui, por exemplo, a carteira da pessoa física com uma máxima de 5,6% de inadimplência, uma curva geral com 4,2% de inadimplência, 3,5% de inadimplência em 90 dias, sendo que foi uma suba extremamente vertiginosa. Então esse aqui é um dos principais pontos que impactam o Banco do Brasil, essa perspectiva de inadimplência, porque, pessoal, o que é uma coisa importante de se entender? O banco, se ele está inadimplente e não está recebendo dinheiro, ele não só está na dívida com aquela pessoa que não está pagando ele, ou seja, está no prejuízo, mas ele também não tem esse dinheiro para emprestar para outro. Então é como se fosse uma roda que tem que girar com o máximo de fluidez possível, porém essa roda começa a encalacrar, começa a ficar quadrada e aí a coisa começa a engasgar, certo? O banco não consegue o dinheiro da pessoa que emprestou lá atrás,
não conseguem emprestar para a pessoa que está lá na frente, que leva um efeito dominó, que gera impactos extremamente negativos para o banco. Então, quando a gente analisa, o problema do banco gira em torno dessa questão da inadimplência. Foi o mesmo problema que o Bradesco passou há um tempo atrás, que fez com que a cotação caísse vertiginosamente também. Foi essa questão da inadimplência, que vinha subindo, 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 chegou num ponto onde simplesmente colidiu, colapsou a cotação da empresa, certo? Mas o ponto principal aqui para a gente analisar é a questão do agro, onde o agro estava com 1,2% de inadimplência aqui em 2024 e ele subiu, quando você pega em pontos percentuais, ele triplicou a inadimplência, certo? Então, em questão de muito pouco tempo, ele teve essa suba aqui que é extremamente assustadora, certo? Não é uma coisa bonita de se ver. E aí vem o ponto, um dos grandes pontos que impacta o Banco do Brasil. A inadimplência do agro, que tá em 13,5% e está crescendo gradativamente, o banco também é responsável por 50% do market share de crédito do agro. Então, a cada dois agricultores, um deles recebe crédito do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil é líder no mercado de crédito para o agro. Se o agro passa por dificuldades, o Banco do Brasil também acaba passando por dificuldades. E a gente vê isso com a taxa de alta de juros, com a Selic que está alta, com a safra que não foi das melhores, com o preço do dólar que caiu, que acaba diminuindo o lucro, já que grande parte desses grãos que são exportados são cotados em dólar. A gente também tem a questão da taxação e da briga comercial com os Estados Unidos, que isso também impacta grandemente os agricultores. Então, essa junção de coisas acaba impactando o Banco do Brasil. Porém, o que vem aqui, a notícia que veio e fortaleceu, né? Seria essa MP aqui que o governo está liberando de 12 bilhões para o mercado, certo? O que faz com isso? Significa que desses 12 bilhões que vão ser liberados para o agronegócio, se 50% do agro é regido pelo crédito do Banco do Brasil, significa que, digamos assim, esses 6 bilhões desses 12 vão acabar fluindo para clientes do Banco do Brasil. Então, se a gente analisa aqui, essa inadimplência que está em 3,5% tende a ser controlada e sofrer uma queda, já que seria essa perspectiva do crédito fluindo para dentro do mercado agro. Então, aqui vocês podem dando uma lida enquanto eu converso com vocês. Então a gente tem basicamente essa como a medida. As pessoas acabam ficando muito contentes, ficam mais felizes com a ideia do Banco do Brasil se recuperar mais rápido, porém a gente tem que tomar isso com um pouco de cautela. Esse dinheiro é muito bom que seja liberado, porém ele não resolve o que causou esse aumento de inadimplência. Se o agricultor está tendo um lucro baixo, está sofrendo com juros, está sofrendo com a exportação por conta da taxação, não vai ser essa medida que vai resolver o problema do agronegócio, certo? Porém, isso no curto prazo resolve ou ajuda muito no lucro do Banco do Brasil. O governo, como ele detém 50% do lucro, detém 50% das ações do Banco do Brasil, acaba que quando ele faz essa liberação de crédito, ele também acaba se ajudando por tabela. Então isso é muito vantajoso. Isso, inclusive, dentro das muitas desvantagens de se investir numa estatal, a gente tem essa vantagem, que é o Banco do Brasil tem 200 anos e sempre que ele está em vertigem, está em situações mais complicadas, mesma coisa com a Petrobras, o governo pode aparecer lá e dar esse empurrãozinho, e é isso que está acontecendo. Então, a gente tem isso como uma benesse aqui. Aqui a gente consegue dar uma olhada sobre essa questão da medida, sobre a questão dessa inadimplência. E tinha separado aqui até um tópico que mostrava sobre a CEO do Banco do Brasil comentando sobre esses 6 bilhões dos 12 bilhões acabarem fluindo para dentro do Banco do Brasil. Então, por isso que acaba tendo essa alegria aí que fez as ações subirem tanto nos últimos pregões. Quando a gente analisa os múltiplos do Banco do Brasil, a gente vê que o PL atualmente está mais caro do que antes. Antes, quando estava R$ 30 a ação, a gente estava com PL de 5, 5,7, 4,7, ficava nesse entorno. A ação caiu um monte, porém o lucro caiu tanto quanto, deixando o PL mais alto ainda. Então a gente ainda está com PL de 8,
a gente teve uma redução da margem líquida, que estava em torno de 10, 12% para 5,5%. O dividend yield segue um dividend yield atrativo, ele ainda não se atualizou com os novos dividendos, que a gente não sabe como vão ser. Ele não vai pagar dividendo referente ao trimestre passado, vai acabar acumulando tudo distribuindo no fim do ano, então a gente não sabe muito bem quanto que vai ser. O ROI está nas mínimas, o que isso é ruim, quanto mais alto o ROI, melhor, e a gente teve uma queda do ROI. O lucro acabou sendo impactado, o payout está em 70%, mas também vai ser reduzido para em torno de 30%, 30% a 40%, o que não é muito bom também. No cenário do Banco do Brasil é algo meio ruim, certo? Então aqui a gente tem esses dados do banco para a gente analisar de forma fria. Aqui a gente vê que o lucro que está em verde, ele caiu, certo? Então ele está caindo, porém a cotação do banco ainda não caiu tanto quanto o lucro. Isso é muito porque o mercado espera que a gente vai ver uma recuperação breve aqui desse lucro, certo? Eu, eu analisando, não acho que vai ser tão rápido nem tão fácil assim. Mas sim, essa medida vai ajudar muito o Banco do Brasil. Você pode se amparar nela para o curto prazo, porém, quando se analisa o longo prazo, eu não me ampararia nela para você determinar se você quer ser acionista ou não do Banco do Brasil. Eu acho que é uma medida que supre esse segundo semestre, mas não supre os próximos anos que a gente tem por vir. Então, pessoal, é basicamente isso que está acontecendo com o Banco do Brasil. Essa é a minha perspectiva, essas são as notícias que eu trouxe para vocês aqui. A gente vê que se você investiu R$ 1.000 há 5 anos atrás e reinvestiu os dividendos, você teve um retorno basicamente de 100%, certo? Que é muito, muito atrativo, que dá em torno de 12 a 15% ao ano, que é muito bacana. Eu acho que essa é a minha meta, eu acho que é uma meta global dos investidores, 15% de retorno ao ano, está muito bom. Então é uma grande oportunidade. Eu acho que o Banco do Brasil tende a subir muito ainda no longo prazo, porém essa medida é uma medida de curto prazo, você não deveria se amparar nela para decidir se você investe ou não. Porém, sim, vai dar um fôlego muito bom para você que é investidor. E você acha, o que você acha sobre isso? Opina aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal aí para dar aquela fortalecida para a gente bater a meta de 1.000 inscritos até o fim do ano. Se Deus quiser, vai ser possível e a gente está trabalhando duríssimo para isso. Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!